Boa noite a todos e a todas. Inicialmente, quero me apresentar, sou o vereador Edivaldo Souza Araújo, atualmente presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Estou na relatoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que tem a finalidade de conduzir os trabalhos da presente audiência pública, que objetiva a discussão do projeto de lei 81/2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas para a elaboração da lei orçamentária do exercício de 2026 e da outras providências. Em cumprimento ao dispositivo do artigo 44 da Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, o inciso 1 do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Sejam todos bem-vindos e agradeço em nome da Comissão de Finanças e Orçamento a participação de todos na audiência. Informo também que a presente audiência pública está sendo transmitida ao vivo através do seguinte endereço eletrônico: www.hortolândia.sp.leg.br. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, faço um agradecimento especial a todos que compõem a nossa comissão, nosso vice-presidente Luiz Carlos Silva Meira, nosso secretário Cícero César Brasil e o nosso vereador Carlos Rodrigues de Oliveira. A realização desta audiência pública atende o disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo a principal forma de participação da sociedade no processo legislativo, ou seja, na construção das leis. Fica registrado ainda que as audiências públicas ocorrem na fase de elaboração e instrução do processo legislativo de discussão das leis de diretrizes orçamentárias, sem as quais não há legitimidade do processo de criação da lei e a própria legalidade fica comprometida. Assim sendo, tenham todos uma excelente audiência pública e passo a palavra ao nosso senhor e convido para que componha a mesa aqui o senhor Cristiano, que é o diretor do Departamento de Finanças da Prefeitura Municipal de Hortolândia. Agradeço também aos demais vereadores que estão nessa audiência, né? Lembrando que acabamos de sair da sessão ordinária e aos que permaneceram, outros que não estão, porque tem compromisso externo também, estendo aqui o agradecimento a todos. Cristiano, quer falar algo? Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui para apresentar a LDO 2026, né, e cumprimento a todos os vereadores aqui presentes. Obrigado. Presidente Luiz, quer falar algo? Boa noite a todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade. A todos presentes aqui, a gente pede que permaneça até o final dessa audiência pública e que logo será o término dela. Seria importante a participação de todos. E uma boa noite a todos, uma boa audiência. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Agradecer a presença de todos os funcionários que estão aqui da Prefeitura, o nosso doutor Paulo, Clemildo, Clodoaldo, Ceará, Paulão e o Léo do LM. Desculpa aí, Léo. Fiquei meio empolgado na hora que eu vi você. Boa noite a todos e muito obrigado pela presença. Casinha Brasil. Todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e a oportunidade de estar compondo a mesa junto com nossos amigos e vereadores. E também peço para que todos fiquem presentes aí. Fiquem com Deus. Antes de desfazer a mesa, para que o Cristiano possa fazer a apresentação, eu quero fazer um agradecimento especial ao doutor Paulo, que nos acompanha nessa comissão, servidor dessa casa, a nossa servidora Ângela também, que nos faz serviço de secretária da comissão, e todos os servidores dessa casa. Vamos desfazer a mesa para que possamos assistir à apresentação do nosso companheiro Cristiano.
Bom, gente, boa noite a todos e a todas. Eu vou passar aqui para vocês, né, como que ficou a LDO 2026, né? Pode ser? Legal. Tá. Vou passar para vocês como que ficou a LDO 2026, mas antes, então a gente vai falar aqui, um pouquinho do planejamento na gestão pública e a legislação, né? E depois um pouquinho do anexo de metas fiscais e dos riscos fiscais que compõem a LDO. Tá? Assim, eu não posso falar, né, da LDO, nem do PPA, nem da LOA, sem falar um pouquinho de planejamento na gestão pública. Então, gente, a gente começa vendo assim que, né, praticamente todos os planejamentos que tem dentro da prefeitura vão acabar refletindo ali no planejamento orçamentário, né, no PPA, na LDO e na LOA. O plano diretor, planejamento administrativo, o planejamento estratégico do governo e, claro, as demandas da população, né? Tudo isso, de alguma forma, vai estar ali dentro do PPA, da LDO e da LOA. Então, aí na base, né, eu tenho o quê? Eu tenho as diretrizes estratégicas do governo, né? E o PPA ele vai planejar, tá, o orçamento, a LDO, que a gente está tratando hoje, vai orientar, e a LOA, né, que a gente encaminha lá em setembro, ela vai executar esse orçamento. Vai executar o quê? As políticas públicas de educação, saúde, segurança, né, por aí vai. Então, assim, tudo, né, tudo que o governo definir como estratégico, como prioridade, né, ou a própria manutenção da cidade, né, daquilo que já existe, vai estar, de alguma forma, refletido. Tudo aquilo que envolve valores, né, vai estar refletido no PPA, na LDO e na LOA. E essas políticas públicas, né, de educação, saúde, segurança, cultura, esporte, tudo, né, eu tenho uma demanda infinita, né, da população. Por outro lado, né, eu tenho recursos finitos, né, do lado financeiro, que é o próprio orçamento, né, de recursos humanos dentro da prefeitura, a própria estrutura da prefeitura, né, física, né, de equipamentos, e os limites legais que eu tenho que obedecer dentro do orçamento, né? Eu tenho lá um mínimo para gastar com saúde, com educação, mas também não posso ultrapassar o gasto com o pessoal, né? Tem limite de endividamento, tudo isso a gente tem que obedecer, né? Na LDO, no PPA, na LOA, tá bom? Mas é importante mostrar isso, né? Assim, olha, os recursos são finitos, né? Isso é importante. Então, na hora de montar o orçamento, a gente tem que priorizar as coisas. E a gente passa sempre esse quadrinho aqui, né, que ele é bem didático, para mostrar o quê? Que o orçamento da prefeitura ele não é muito diferente do orçamento que a gente tem em casa, né? É claro que o orçamento da prefeitura é muito maior, né? Eu tenho mais de uma centena de receitas, despesas diversas, né, valores altíssimos, tal. Mas o princípio é o mesmo, né? Você tem dentro da sua casa um gasto muito elevado ali com o custeio da sua casa, né? E o que sobra, né, para algum investimento, para comprar, que nem no caso ali, né, um videogame, uma bicicleta, ou, né, um aparelho eletrodoméstico, trocar de carro, fazer uma viagem, né, é uma pequena parte, isso quando sobra, né? Então, dentro da prefeitura a mesma coisa, o que sobra para investimento é a menor parte. E se a gente pegar hoje o nosso investimento, ele está muito ali ligado também a operações de crédito, tal. A gente depende dessas operações de crédito para realizar investimentos na cidade, tá? Mas o que a gente quer dizer com esse quadro é isso: o custeio da máquina pública, ele compromete a maior parte do orçamento. Depois a gente vai ver um gráfico aqui que vai dar uma ideia, né? E, né, no que a gente se baseia aí para fazer o PPA, a LDO e a LOA, né? Então, ali, ó, na Lei 4.320, né, a própria Constituição, claro, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem essa portaria interministerial, né, também. E aí tem o PPA, que vai estabelecer programas e ações metas para 4 anos, que a gente vai entregar lá até o dia 30 de agosto, né, que é feito no primeiro ano do governo.
A LDO, que estabelece as diretrizes e metas para o orçamento do ano, que foi entregue aqui, né, até o dia 15 de abril, é anual, né? Quando fala estabelece as diretrizes, né, estabelece as regras, né? Quando a gente pega o corpo da lei ali, você vê que é como se fosse um manual, né, de como elaborar o orçamento, né? Uma série de regras, de leis que a gente tem que seguir para elaborar o orçamento, né? E as metas, a gente está falando de valores, né, para o ano seguinte. Valores e metas físicas também, né? E a LOA, peraí, eu passei, né? Volta aqui um pouquinho. E a LOA vai detalhar isso, né? Vai estimar a receita, vai fixar a despesa para o exercício seguinte, né? Então, lá em setembro, até o 30 de setembro, a gente encaminha a LOA, que vai ter todo o detalhamento da receita, da despesa, né? Do que vai ser feito no próximo exercício, tá? Isso aqui é importante para mostrar o quê? Nós estamos falando da LDO 2026. A LDO 2026 é uma lei que deriva do PPA 2026-29, que não está pronto ainda. Ele está em fase de elaboração, né? Eu não passei o quadro anterior, a gente tem que entregar até o dia 30 de agosto. Então, nesse primeiro ano, sempre acontece isso, né? Tem esse descasamento entre a LDO e o PPA. Por isso que, nesse caso, né, se vocês pegarem ali a lei que a gente mandou para a Câmara, ela não contém os anexos, né, nem de programas, nem de ações. Justamente por isso, não tem como fazer uma LDO com programas e ações se eu não tenho ainda o PPA, né? Então, assim, ficaria uma coisa muito estranha, assim, não faria muito sentido, né? Então, assim, o PPA 2026-29 ele está em elaboração. A gente mandou uma LDO para vocês que, claro, tem o corpo da lei, tem os anexos de metas e riscos fiscais, né? Mas os anexos, né, de programas e ações, isso a gente vai encaminhar ali, né, junto com o PPA. Porque aí eu estou fazendo o PPA, provavelmente, com certeza, né, os valores que eu vou apresentar aqui hoje, para 2026, eles vão estar bem diferentes ali no PPA, tá? Nós vamos fazer uma outra projeção de receita, uma outra projeção da despesa. Então, vai mudar bastante coisa. Mas depois a gente vai chegar aqui nos gráficos, né? Porque a gente fez uma projeção ali para fazer o anexo de metas, a gente tem que fazer uma projeção de receita e de despesa, tá? Pelo menos assim, no geral, né, da prefeitura, projeção da dívida, essas coisas. Tá? Mas ficou claro isso, né? Por que a LDO 26, né, foi encaminhada desse jeito para vocês, sem aqueles anexos, tá? Porque não tem o PPA 26-29 ainda. Né? Então, o que é para ter na LDO? Né? Eu tenho o projeto de lei, né, com as diretrizes, né? A gente já falou disso. Tem a definição dos programas, ações, produtos e metas para o próximo exercício. Isso não tem ainda, né? Isso vai ter lá junto com o PPA, né? E aí, claro, os programas e ações que a gente colocar na LDO 26, eles vão ser compatíveis com o PPA, com o custo anual, né, desses programas e ações. Na LDO não vai um detalhamento da despesa, como vai lá na LOA, nem da receita, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do resultado primário e nominal, né, da dívida pública também, que isso vai lá nos anexos de metas fiscais, né? Evolução do patrimônio líquido, que está lá junto com o anexo de metas também, demonstrativo das receitas e despesas com alienação de bens. Quando a prefeitura aliena um bem, né, por exemplo, quando ela vende um imóvel, ou um bem imóvel também, né, eu tenho que demonstrar isso lá no anexo de metas fiscais, né? E esse recurso ele só pode ser usado para despesa de capital. A prefeitura não pode, por exemplo, vender uma área e pegar esse recurso e usar para pagar folha de pagamento, tá? Eu posso usar, por exemplo, para amortizar a dívida, eu posso fazer um investimento, vou fazer uma praça, vou fazer uma avenida, aí eu posso, mas para custeio não pode, tá?
Mas, assim, os valores, se vocês olharem lá no anexo de metas, o valor é bem baixo, né? O valor que teve lá em 2024, na verdade, foi a alienação de bens móveis, né? Às vezes, veículos, né? Coisa antiga, assim, que a administração acaba vendendo. E aí é um valor bem baixo. A situação financeira atuarial do RPPS, que está lá no anexo de metas, né? Renúncia de receita, se tiver, mas não tem, né? A gente mandou, não tem novas renúncias de receitas previstas para 2026, por enquanto. Né? E os riscos fiscais, que eu também vou passar, né? Para vocês verem um pouquinho. Tá? Então, o conteúdo da LDO. Então, foi enviada uma mensagem, né, do prefeito ao legislativo, até explicando essa questão aí de não ter os anexos, tal, né, o projeto de lei. Então, o que vai depois, né, lá junto com o PPA? O anexo 5 de programas, o anexo 6 de ações, quadros da LOA 2026, um quadro que a gente sempre manda, né, nas leis e que apresenta aqui também nas audiências, dos principais investimentos e ações, né, tanto da LDO quanto da LOA, e gráficos também, né. Então, essa foi uma visão assim, mais geral ali, do planejamento na gestão pública e do que é a LDO, do que é o PPA, a LOA. Tá? E agora vamos ver aqui o anexo de metas fiscais. Eu não vou passar exatamente o anexo de metas fiscais, que ele é bem chatinho, vamos dizer. Né? Mas eu peguei os valores mais importantes que a gente tem ali, né? Da receita, da despesa. Tal. A gente fez uma projeção para montar esse anexo de metas, a gente fez uma projeção em cima do valor orçado para esse ano, né, para 2025. Porque, vejam só a dificuldade que a gente tem nesse momento. A gente tem que encaminhar a LDO para a Câmara até 15 de abril e fazer uma projeção de receita e de despesa para 2026. Mas lá em abril, eu arrecadei só 3 meses do ano, né? Até dia 15 de abril, eu arrecadei ele até março. E aí, fazer uma projeção de receita para 2025, né? E depois, para 2026, é muito difícil. Né? É um número... Então, assim, o número real mesmo, o número mais próximo, a gente vai ter na elaboração da LOA, né? Na LOA 2026. Ou, no próprio PPA, né? O ano de 2026 do PPA deve ser igual tanto a LDO 2026 quanto os valores da LOA 2026, porque a gente vai fazer junto, né? Tá? Mas ali no mês de abril é uma dificuldade muito grande de fazer uma projeção de receita para o ano seguinte, né? De receita e de despesa, né? Mas a gente fez, né? Com base no quê? Né? Em alguns parâmetros, né? Lá de PIB, de inflação e o dólar também, lá do Boletim Focus, que é o que o Banco Central divulga, né, toda semana. Né? E está tendo uma queda, né? Mas, poxa, está tendo uma queda. Né? Olha, o 1 bilhão e 800 é o que está previsto no orçamento de 2025. Nessa LDO que a gente mandou agora, está tendo uma queda ali. Né? O valor total, se pegar o anexo de metas, tem lá esse 1 bilhão 734. Né? Mas a queda é porque... operações de crédito, né? Receita de capital, basicamente, né? Que está caindo de um ano para o outro. Esse ano, para vocês terem uma ideia, de 2025, a gente tem no orçamento previsto mais ou menos 180 milhões de receita de capital. O que é isso? Tem uma parte que é operação de crédito, Fomplata, tem uma parte que é transferência de capital do governo federal, do governo estadual, e até um pouco lá de alienação de bens. Né? E para o ano que vem, quando a gente fez essa projeção, assim, nós não temos condição de saber no mês de março, né, março, abril, quanto que eu vou ter de operação de crédito lá em 2026. A gente só deixou um valor, vou passar o próximo quadro aqui, ó, a gente só deixou um valor, olha lá, operação de crédito, lá em cima, ó, 50 milhões, que é do Fomplata, que essa é uma operação que está, né, em vigor. 50 milhões. Não entendi. Não, tem uma parte para 2025, mas não deve ser tudo utilizado para 2025. Então, nessa LDO, né, nessa projeção que a gente fez,
A gente acredita que o Fomplata não acaba esse ano. Não acaba. Né? Então, assim, o que deve acontecer? Vai passar uma parte para o orçamento do ano que vem. Por enquanto, ficou 50 milhões. Quando a gente for elaborar o PPA, a própria LDO, né, os anexos da LDO e a LOA, a Secretaria de Obras vai passar para a gente uma posição mais atualizada, né, da situação. Ainda falta vir, pode ser mais de 50, pode ser um pouco menos. Tá? É uma... Não, só uma parte. Não veio... Não, veio a menor... Assim, eu não lembro agora de cabeça, tá? Porque não, mas, assim, não veio tudo. Se eu não me engano, o empréstimo é de 22 milhões de dólares, se eu não me engano. Acho que é 20 ou 22, tá? É 22. Na verdade, nós já estamos pagando os juros. Os juros, que é semestral. Tá? É semestral. A amortização, acho que, se eu não me engano, começa lá em 2028, se eu não me engano. A amortização. Mas os juros já paga semestralmente em cima do valor que foi liberado, né? Não, mas tudo bem. Só um adendo aqui, Cristiano. Eu queria pedir para, não só o vereador Ceará, mas qualquer outra pessoa que estiver aí no público aí, deixar as perguntas para o final da apresentação, senão a gente vai atropelando aqui a apresentação. Pode ser? Pode voltar lá? Então, ali, dentro desse 1.734 bilhão, né, até assim, os valores mostram aí, né, que a maior parte dessa receita vem do quê? Das transferências correntes, né? Eu estou com um reflexo aqui, 918 milhões, né? O que está dentro das transferências correntes? É o ICMS, o FPM, o IPVA, o Fundeb, né, transferências do SUS. Isso tudo está em transferências correntes, no amarelo ali. A parte verde, né, que também é grande aqui no município, né, impostos, taxas e contribuições de melhoria, né, que o que está dentro aí? IPTU, ISS, ITBI, próprio imposto de renda que desconta dos funcionários, tá? Taxas, está tudo dentro aí desse grupo. Depois a gente tem os grupos menores, né? Contribuições ali basicamente são as contribuições ao Ortoprev, né? Também é uma fatia grande. E aí fatias menores, né? De outras receitas correntes. Só podem ver, a alienação de bens e transferência de capital a gente deixou 0, por enquanto, porque a gente não sabe, né? Eu não sei, as secretarias não têm, nesse momento, elas não têm condição de informar quanto que o governo federal ou estadual vai repassar de convênio, né, para alguma obra ou comprar equipamento e tal. Mas lá na LOA a gente já vai ter esse número, tá? Aí a gente atualiza. Receita patrimonial, que é receita, né, com o recurso da prefeitura rende juros, né? Ele não fica parado na conta, ele fica aplicado, né? Então, rende também. Tá? Então, só para ter uma ideia, assim, esse quadro ele não muda muito quando a gente pega, se a gente pegar a LOA 2025, né, ele é bem parecido, só vai mudar os valores, né? Tá? O grosso da arrecadação vem das transferências correntes e dos impostos, taxas, tá? E aqui, né, então, assim, eu não tenho, né, a gente não tem a despesa por órgão, porque não foi feita essa despesa, olha, quanto é da Câmara, quanto é da Prefeitura. O que a gente tem, assim, a administração direta e indireta. Tá? A direta, Câmara e Prefeitura, sai dessa fatia aqui. E a Ortoprev, a administração indireta, lá com 163 milhões. Tá? Mas, assim, claro que esse número depois a gente vai, lá na frente, né, quando entregar o PPA, a LDO e a LOA, né, os anexos, isso aí vai estar detalhado e os números serão diferentes, né, com certeza, serão diferentes. Mas é só para ter uma ideia, tá?
E aqui é importante também, né, porque essa informação de dívida, ela consta lá no anexo de metas fiscais. Tá? Então, essa é a projeção que a gente tem dentro do anexo de metas, tá? Da evolução da dívida do município. Né? Então, assim, ó, a dívida consolidada, né? Então, assim, a dívida dessas operações de crédito, de financiamentos e outras dívidas, fechou 2024 em 369 milhões. A projeção para 2025 é fechar um pouco abaixo, 339. Tá? E 2026, 330. Aí 2027 fica mais ou menos estabilizado e 2028 cai. Porque é isso que eu falei, 2028 a gente começa a amortização do Fomplata. Né? Então, por isso que cai lá, tem uma queda mais significativa em 2028. Tá? Agora, essa é a situação, né, de quando a gente fez essa LDO. Se por acaso for contratado alguma outra operação de crédito, esse quadro aqui já muda completamente. Né? Mas é o que a gente tem hoje. A gente está trabalhando com as dívidas que a gente tem hoje. Né? A porcentagem... Você quer deixar para o final? Tá. E olha lá os juros, né? A gente colocou aí os juros e a amortização. Né? O ano passado a gente gastou ali quase 82 milhões com juros e amortização. Né? Esse ano a projeção aí na LDO 95 milhões. Depois vai caindo um pouquinho ali e, né, se estabiliza ali em torno de 80. Tá? Mas, né, é um valor significativo. Mas, assim, a amortização, né, é importante falar isso, a amortização, inclusive, ela é considerada despesa de capital. Né? Os juros é despesa corrente, é custeio, vamos dizer. Né? E a amortização, você está pagando aquele investimento que você fez, né, nos anos anteriores com as operações de crédito que a prefeitura pegou. Então, né, vamos dizer, é um investimento. Você está pagando aquele investimento que foi feito no passado. Né? E uma informação importante, que até o tribunal cobra muito da gente aí, é esse resultado primário. Né? E o que é o resultado primário? Tá? Eu pego as receitas primárias da prefeitura menos as despesas primárias. O que são as receitas e as despesas primárias? Todas as receitas e despesas, mas eu não conto juros, não conto recurso para financiamento, operação de crédito, essas coisas. Então, olha a definição lá. Né? A diferença entre as receitas e despesas não financeiras, né? Então, não financeiras, não entra gasto com juros, não entra operação de crédito, não entra nada disso. Não relacionadas com juros e dívida. Né? É uma medida da capacidade do ente de financiar suas operações correntes sem recorrer a operações de crédito. Né? Então, assim, a gente tem um resultado ali positivo, né, nessa LDO de 79 milhões. Só lembrando, assim, gente, é um conceito um pouco assim, que se aplica mais à União, né, na minha opinião. Por quê? Porque a União, né, todo mundo escuta muito a mídia mesmo, falando, né, do resultado primário do governo, que é a receita menos a despesa, sem contar o gasto com juros lá do governo federal. Né? Por quê? Porque o governo federal ele pode emitir títulos da dívida e depois ele paga juros em cima dessa dívida. Então, ele emite títulos para fechar as contas do ano, certo? Né? Porque a receita dele, pelo menos assim, nos últimos, né, mais de 10 anos, aí, a despesa primária do governo está aqui em cima, né? E a receita está aqui. Como que ele cobra essa diferença? Ele emite título. Né? Ele pega dinheiro emprestado. Quando ele emite título, qualquer pessoa pode comprar esse título, né? Ou empresa, banco, ou uma pessoa física pode comprar esse título. Você está emprestando para o governo. Depois ele vai te devolver os juros, né? E vai te devolver o principal também. Né? Então, mas o governo federal pode fazer isso, o município não pode. Né? Então, é um conceito assim, que, apesar do tribunal dar uma grande importância, na verdade, assim, o município não pode, né,
se financiar, pegar empréstimo, né? Nós não podemos ir no banco lá pegar empréstimo para pagar a despesa corrente da prefeitura, né? Estou com problema de caixa para pagar minha folha, vou lá no banco. Não posso, né? Então, assim, tanto que a gente não tem nenhum empréstimo dessa natureza, né? Os empréstimos que a gente tem são todos para obras no município, né? Equipamentos e tal. Mas, assim, não deixa de ser, né, um indicador ali importante, olha, da saúde financeira, vamos dizer, tá? Um resultado positivo. Se tivesse negativo, aí já era, né? Vamos falar, vamos ficar mais preocupado, tá? Então, assim, resultado primário positivo, né, nessa LDO. Como eu disse, provavelmente esse número vai mudar, né? Pode ser para mais ou para menos ali quando a gente encaminhar o PPA, os anexos da LDO, a LOA, né? É um número que a gente sempre tem que atualizar, inclusive, para o tribunal, né? A cada quadrimestre ele fica cobrando a gente, né? E o nominal, né, que é outro indicador aí que o tribunal fica em cima, também é diferente no caso dos municípios, porque quando a gente fala de nominal, resultado nominal lá na União, né, aí estou pegando todas as receitas e despesas, inclusive juros, né? E aí, se o pessoal acha que o déficit primário é alto, né, lá em torno de 1% do PIB, por aí, se você pegar o nominal, que engloba o gasto com juros da dívida pública, esse déficit nominal lá no governo federal ele vai para 8% do PIB, né? Porque a gente gasta mais ou menos quase R$1 trilhão só com juros da dívida, tá? Então, assim, lá na União, esse conceito de nominal é a receita total menos a despesa total. E aqui no município é diferente, é um pouquinho diferente. Olha a definição. Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida de um ano para o outro. O que é dívida fiscal líquida, né? Ou seja, a variação da dívida consolidada menos os ativos financeiros. Um resultado negativo, nesse caso, ele significa que a dívida fiscal líquida caiu de um exercício para o outro, né? Então, como que a gente chega nesse valor de dívida fiscal líquida ali, né? Eu tenho ali como como a gente projeta fechar 2025, né, e como a gente projeta fechar o 2026. A dívida fiscal líquida, como que é feito esse cálculo? A gente pega a dívida consolidada do município, aquela dívida que eu passei lá no outro quadro, que estava 300 e, né, por aí, aquela dívida consolidada menos os ativos financeiros do município. É como se eu pudesse pegar no final do ano tudo que eu tenho lá no caixa, né, principalmente lá no caixa, e abater minha dívida. Eu não posso fazer isso, certo? Porque lá no caixa, lá no final do ano, eu tenho recurso de convênio, eu tenho recurso próprio, mas que é para pagar despesa da prefeitura. Eu não posso simplesmente pegar meu ativo financeiro e ir lá e quitar ou pagar uma parte dessa dívida. Mas é um indicador, né? Então, eles fazem o quê? Pega a sua dívida consolidada, tira os ativos financeiros, aí você chega ali na dívida fiscal líquida, tá? E aí, nessa projeção, o que aconteceu? 211 no final de 2025, né? Essa dívida fiscal está caindo para 194.800 e pouco. Aí ele faz a conta ao contrário, né? Ele não faz 25 menos 26, ele faz 26 menos 25 e dá negativo, né? No caso dá negativo. Mas nesse caso quer dizer o quê? O gráfico mostra isso. A dívida fiscal líquida está caindo, né? Se tivesse positivo ali, a dívida fiscal líquida estaria aumentando, tá? Que pode acontecer, né? Mas é muito difícil. Imagina a gente fazendo a projeção e tendo que imaginar quanto que eu vou ter de ativo financeiro no final de 2025 e mais ainda no final de 2026. É uma conta bem, entendeu, complicada. Você faz uma projeção, você, né, corrige pela inflação, um pouco de crescimento real e tal, mas é um número, assim, é uma projeção que, vamos dizer, é muito difícil de você acertar isso. Tanto que a cada quadrimestre a gente vai atualizando isso para o tribunal, tá?
Então, é isso, da parte do anexo de metas fiscais. E do anexo de riscos fiscais, não se assustem, né? Mas é assim, quando a gente vai montar esse anexo, a gente pede para o nosso jurídico fazer um levantamento de todas as ações judiciais que tem, né, contra a prefeitura, tá? E aí, assim, nós não sabemos quando essas ações vão virar um precatório, né? Mas a gente coloca, né, as maiores ações, na verdade tem mais do que isso até, né? Mas a gente coloca nesse quadro aí as maiores, tá? E aí está dando ali 121 milhões. Isso é o valor da ação, né? Mas é um valor que pode mudar totalmente. Ou quem entrou com a ação pode até perder. A prefeitura não tem que pagar nada, né? Esse é o valor da ação, o valor inicial da ação, né? Que pode, se a empresa ou a pessoa ganhar, pode ser corrigido, pode ficar menor do que isso também, né? A gente não sabe, né? Tanto que nessa semana a gente já recebeu o mapa de precatórios de 2026 para a gente colocar na LOA, né? Que eu tenho que deixar previsto, eu tenho que pagar esses precatórios. E aí o valor que veio lá no mapa é de quase 20 milhões. É alto, mas, né, não chega nem perto aqui, né, do 120, quase 122. Né? Então, a gente na verdade, a gente não tinha essa informação do mapa na época, né? A gente mandou a LDO. Esse mapa chegou para a gente aí faz uma semana. Então, assim, na verdade, para 2026, a gente vai ter que deixar lá para pagamento de precatórios, né, dessas ações judiciais, em torno de 20 milhões. Tá? Gente, é isso, né, que a gente tem para apresentar, porque, como eu disse, nós não temos ainda os anexos de programas e de ações para detalhar para vocês quanto que está indo para cada secretaria, né, quais as principais ações da prefeitura, mas isso a gente vai ter em breve, né, porque o PPA a gente tem que entregar no final de agosto, então a gente deve fazer também audiências públicas, né, mostrando como é que o PPA vai ficar. E aí a gente vai detalhar, né, não só o PPA, que vai até 2029, mas o ano de 2026 também. Tá bom? Então é isso. Posso começar aqui? Uhum. Em que base foi feito essa soma de 122 milhões de precatórios? Eu, com minha assessoria, até parabenizo aí o Jackson, tem um caso aí de uma pessoa que entrou com processo no Hospital Mário Covas, pedindo indenização de R$200 mil. E lá está quase 20 milhões. É um dos fatos que eu acho que não... Quem jogou isso aí, eu não sei aonde que ele quis chegar. Outro fato é 369 milhões, que hoje a dívida do município está né, consolidada, né? Isso aí engloba o paço municipal, a ponte estaiada, tudo, é isso? Sim, bom, todas as operações de crédito que foram feitas desde lá de trás, algumas que eu vou lembrar aqui de cabeça, né? A ponte estaiada, Protransporte, Finisa do Paço Municipal, CAF 2, né? Fomplata, né? Então, assim, todas as dívidas do município. Lembrando que algumas elas são corrigidas, são em dólar, né? Então, assim, às vezes, quando o dólar sobe, essa dívida também pode subir. Tá. E como que a outra pergunta, né, Isso.
Então, vereador, esses números foram passados para a gente pelo jurídico, né? A gente só faz ali, finanças, só faz uma consulta com assuntos jurídicos para passar para nós o valor das ações, né? As ações e os valores correspondentes, né? Para a gente encaixar isso nesse anexo de metas e riscos fiscais. Sim. Isso. Isso. Desculpa. Esse valor, ele não é anotado por algum funcionário da prefeitura que estabelece isso. Esse valor, quem vai determinar é a ação judicial. Sim. E o juiz e sim. Toda a ação, como o departamento jurídico tem acesso a ela, então eles pegam o valor da causa que foi dada no processo judicial. É assim? Sim, acredito que sim. Perfeito. E esse valor, quando ele virar um precatório, ele vai mudar, né? Pode tanto para mais ou para menos, né? Não será? Eu queria concluir. Quando você fala dívida líquida de 211 milhões, essa projeção, essa mesma que é 369, é isso? Eu não entendi. Deixa eu achar o gráfico aqui, peraí. Deixa eu só ver, final, a projeção desse ano, né? Esse ano a gente projeta aqui, uma dívida consolidada, né, ao final de 2025 de 339 milhões. A dívida fiscal líquida é 211, né? Então, na verdade, ele está descontando ali um valor, que é esse valor que eu falei, o valor dos ativos financeiros da prefeitura, que a gente está projetando para o final do ano, né? Então, por isso que, inclusive, assim, a dívida consolidada líquida é usada naquele parâmetro da lei de responsabilidade fiscal, né, para endividamento dos entes, né? Você tem um limite de 120% para endividamento e tal, né? Porque, justamente, ele pega o líquido, ele não pega a dívida total, tá? Então, assim, mas é isso. Por isso que tem essa queda, né, entre a dívida consolidada e essa dívida fiscal líquida, porque está descontando esses ativos financeiros da prefeitura. Mas essa é uma projeção, né? Uma projeção que a gente fez, que lá no final do ano que a gente vai saber, né, exatamente como que fechou 2025, né? Como eu disse, é muito difícil fazer essa projeção logo no início do ano, né? Que a gente não sabe exatamente. Nós vamos arrecadar tudo que está previsto, nós vamos arrecadar mais, né? E a despesa também, né? Então, para encerrar, a última questão, nós temos hoje uma cidade que todas as obras estão financiadas. Acho que nós não temos nenhuma quitada ainda, salvo engano. Qual que é o poder de endividamento da prefeitura ainda hoje para contrair novos empréstimos? Olha, segundo o que foi apresentado, acho que na audiência do primeiro quadrimestre, né, que o diretor, que o secretário adjunto de Finanças, o Eduardo Marques, apresentou, se eu não me engano, então, esse percentual que eu estava falando da dívida consolidada líquida em relação à receita corrente líquida, a gente está em torno de 20%. Ou seja, eu estou em 20% de 120%, né, da receita corrente líquida. Teoricamente, você tem um espaço enorme para se endividar, certo? Teoricamente. Né? Mas imagina, se uma dívida consolidada, né, em torno de 20% da receita corrente líquida, é uma dívida aí de 300 milhões, 120% da receita corrente líquida, qual o tamanho dessa dívida? A receita corrente líquida da prefeitura é em torno de 1 bilhão e 400. 120% em cima de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 600 e tanto lá de dívida. Então, assim, você entendeu? Dentro desse percentual da lei de responsabilidade fiscal, você tem um espaço para se endividar? Tem, mas na realidade você não tem, né? Porque você imagina uma dívida desse tamanho, quanto que eu pagaria de juros? Quanto que eu pagaria de juros todos os anos? E de amortização também, né? Então, é meio que é uma ilusão, né? Vamos dizer. Sim.
né? Esse limite, ele é muito alto, né? Então, assim, ele dá uma ilusão. Você pode se endividar, mas, na verdade, você não pode. Tem que tomar muito cuidado. Tá bom? Esqueci. Cristiano. Eu queria, quando vocês colocam uma previsão de 1,7 bilhão de orçamento para esse ano, 1.734 milhões, contra 1 bilhão e 800 milhões, a arrecadação, nós vamos fechar daqui a pouco o segundo trimestre do ano, a arrecadação nossa atual, ela está dentro daquilo que foi previsto, ou essa redução também é por reconhecer de que o que estava previsto não está acontecendo como se imaginava? Não. Na verdade, assim, como a gente fez essa projeção, né? Foi lá no mês de março, abril, comecinho de abril. A gente pegou em cima do valor orçado, né, de 2025. Né? E aí corrigiu lá pelo PIB, pela inflação e tal. Né? O mês de março é muito cedo ainda para você falar, né, como que vai se comportar a arrecadação do município. Mas hoje, né, maio, junho, a gente já tem uma ideia melhor do que na época que que a gente fez a LDO. O próprio sistema nosso lá, que a gente tem, que acompanha a nossa arrecadação, a nossa despesa, ele faz uma projeção de receita e ele está dando lá um pequeno excesso de arrecadação, que inclusive já foi até utilizado, né, por decreto ou projeto de lei, mas assim, valor baixo. Então, assim, eu diria nesse momento que a arrecadação do município ela está equilibrada, ela está dentro do previsto, né? Pelo menos assim, no que diz respeito às receitas próprias, né? As receitas próprias, fonte do Tesouro. As outras receitas, eu tenho, por exemplo, eu tenho SUS, aí eu dependo, tem coisa ali que talvez a gente esteja dependendo, por exemplo, de vir uma emenda, né, para atingir o que está previsto. As próprias operações de crédito, né, que a gente deixou um valor alto, mas não deve vir tudo esse ano, né? Então, assim, nas outras fontes, eu acho que a gente, assim, talvez não atinja, né, ou chegue perto. Mas na fonte do Tesouro, por enquanto, tem um equilíbrio, né? Então, não tem um grande excesso, mas também não tem um grande déficit, tá? Alguém quer fazer alguma pergunta? Vereadores? Vereador Clemilton. Boa noite, Cristiano. O senhor sabe me dizer as despesas com pessoal e encargos, em quanto por cento a prefeitura já tem gasto com pessoal e encargos? Olha, eu assim, até não me preparei para trazer esses números, né, porque a gente está tratando da LDO. Mas assim, tudo bem. Não, sim, tem um limite que a gente tem que obedecer, né? Como eu disse, o Eduardo, né, o diretor, o secretário adjunto, ele fez uma apresentação aqui semana passada, né? Ele apresentou esses números, né, do primeiro quadrimestre, tá? Se eu também não me falha a memória, né, porque são muitos números para a gente ficar lembrando, mas o gasto com o pessoal da prefeitura ele está em torno de 42% da receita corrente líquida, sendo que o limite prudencial é 51,30%. Também é o mesmo caso da pergunta do vereador Ceará, né, que você pode imaginar que você tem uma margem para aumentar seu gasto com o pessoal. Se você está em 42 e o limite é 51, fica parecendo que, olha, podemos aumentar aí, mas não é assim, né? Porque a despesa, quando a gente monta o orçamento, a despesa está toda amarradinha. Eu tenho lá meu gasto com a folha previsto para o ano, para os contratos, né, contrapartidas, investimentos, está tudo certinho. Se a folha começa a sair do lugar, de onde vai ser esse recurso? Se eu não tenho, por exemplo, né, o vereador Paulão perguntou de excesso de arrecadação. Se eu não tenho excesso de arrecadação num volume significativo, né, e a folha está aumentando demais, de onde vai sair o recurso?
Aí eu tenho que buscar dentro do próprio orçamento, cortar outras despesas, né? E é muito difícil você cortar outras despesas, porque tem contratos, tem o custeio da prefeitura é muito alto, né? Então, assim, a questão do limite, às vezes, ela dá uma ilusão, né? Que você pode aumentar esse gasto, mas, na verdade, não é bem assim. Contemplado, Clemilton. Vereador Léo. Boa noite, Cristiano. Só uma dúvida aí, eu fiquei meio confuso aqui. Vamos pegar a dívida anual de cada ano da cidade. Qual o percentual que ela representa em relação ao PIB da cidade? Ixi, ao PIB da cidade? Olha, eu não saberia te dizer, porque eu também não tenho essa informação, né? A gente não usa esse indicador, né? Na lei de responsabilidade fiscal, por exemplo, não fala de... Na verdade, fala da dívida em relação à receita corrente líquida, né? A receita do município, a receita da prefeitura, né? Então, assim, em relação ao PIB, eu não sei te dizer, vou ficar te devendo. Eu posso depois verificar lá, assim, qual que é o PIB do município, né? E quanto representa essa dívida em relação a esse PIB, né? Mas, olha, o valor adicionado, que é muito perto do PIB, assim, o valor adicionado do município, ele está lá na faixa dos 6, 7 milhões, bilhões. Então, assim, seria 370, 400 em cima de 6, 7. Eu teria que fazer essa continha para ver quanto dá, né? O PIB é importante, porque, é claro, se a cidade está crescendo, a arrecadação está crescendo também, né? E aí ajuda a gente a pagar a dívida, né? Pessoal, acho que não tem mais nenhuma pergunta, então vou declarar encerrada a audiência pública, agradecendo mais uma vez ao Cristiano pelas explicações, a todos os servidores dessa casa que estão até esse horário aqui nos ajudando, aos vereadores que ficaram aí participando, ao nosso servidor Paulo, que nos auxilia na comissão. E ao público em geral que está aqui acompanhando e aos internautas também que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Muito obrigado a todos, uma excelente noite e uma ótima semana.